Olá, meus irmãos, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, neste dia 7 de setembro, para meditarmos o Evangelho que a nossa igreja nos propõe, aqui no Palavra Encarnada. Para isso, nós vamos suplicar a presença do Espírito Santo e pedir que Ele nos guie e nos conduza neste dia de meditação e escuta da Palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho deste dia se encontra em São Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Naqueles dias, Jesus estava à margem do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia o Evangelho de hoje traz para nós o Evangelho da vocação, do chamado, da eleição de Pedro, de Tiago, de João, mas também fala da eleição de cada um de nós. Jesus, assim como no Evangelho de hoje, ele entra na nossa história, entra na nossa vida para gerar em nós uma transformação, para gerar em nós sempre uma mudança, sempre uma saída, um movimento de deixar, de abrir mão, de sair das nossas condições de morte, do sepulcro, do nosso fechamento, para ir ao encontro, para nos lançar e nos dispor. E é isso que acontece no Evangelho de hoje. Jesus pregando, anunciando, ensinando as multidões, ele como mestre, está ali à margem do lago, quando avista os 2 barcos. Uma cena muito comum do cotidiano, talvez ali do itinerário do caminhar da época de Jesus. Pescadores no seu ofício, trabalhando e naquela manhã muito provavelmente retornando de uma noite inteira de pesca. Para aqueles que não conhecem, que não sabem, a pesca normalmente é feita de maneira prioritária durante a noite. E então, como naquela manhã, talvez aqueles pescadores estavam retornando de uma noite inteira de trabalho, talvez muito cansados. E Jesus, como mestre ensinando, ele olha para aqueles 2 barcos e pede a Simão para entrar naquele barco, no barco de Simão. E dá a Simão talvez uma oportunidade que Simão não estava tão atento ali. Talvez Simão, pelo cansaço, pela dispersão, pela preocupação, até mesmo pela fadiga daquele trabalho, que é com certeza muito exigente, talvez não estava dando
tanta atenção àquele homem que estava ali ensinando às margens do lago. Talvez ele só queria voltar para casa, né? E essa postura de Simão revela também, muitas vezes, a nossa dispersão diante da presença de Jesus no nosso cotidiano, da nossa vida, que muitas vezes passa até despercebida. Mas Jesus, ele tinha um encontro marcado ali, né? Então ele pede para entrar no barco de Simão. E ali, com esse gesto que até surpreende, né? Como o Papa Francisco sempre nos recorda, né? As atitudes de Jesus que nos surpreendem muitas vezes na simplicidade, né? Na proximidade. Ali, Simão tem a oportunidade de escutar de perto o Mestre, porque Jesus está no seu barco, né? E pede para Simão se afastar um pouco da margem, né? Porque eram muitas pessoas que estavam ali, talvez até se imprensando para ouvi-lo. E aí, quando Jesus termina o seu momento de ensinamento, né? E Simão tem a oportunidade de escutar ali, mesmo que não tivessem de acordo no planejamento de Simão, na organização daquele dia de Simão, parar um momento para escutar Jesus, né? Mas pela disponibilidade e pelo o amor que Jesus tem pela alma de Simão, pelas almas, Jesus deu o primeiro passo, né? E entrou naquele barco e deu a oportunidade de Simão de escutá-lo, né? E assim que ele faz conosco também, né? Ele entra na nossa história, né? Ele nos encontra. E isso atualiza a nossa experiência também, né? Podemos fazer memória nesse momento do momento que Jesus nos encontra. Ele entra no nosso barco, ele entra na nossa história, ele nos pede. Não são, na maioria das vezes, nós que o buscamos. A nossa atitude geralmente é uma resposta ao coração de Jesus, ao chamado de Jesus que já deu o seu primeiro passo. E quando nós podemos fazer memória assim desse momento, né, da nossa história, né, para já deixar o Evangelho ir se encarnando em nós e revelando, deixando ele dizer algo a cada um de nós. E Jesus olha para o olho de Simão, olha para a história de Simão na sua pessoalidade e diz: avança para águas mais profundas, vai mais para o fundo e lança vossas redes para a pesca. Talvez no contexto humano Simão nem tenha entendido, mas Jesus mais uma vez o surpreende. E ele poderia dizer, né, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, né, já de realizar aquele ofício, Simão poderia dizer: se nós não pescamos nada durante a noite, né, quanto mais vamos pescar pela manhã, né? Quanto mais vamos pescar pela manhã. Mas a reação de Simão é diferente. Ele até contesta, mas ele realiza ali o seu ato de abandono, o seu ato de esvaziamento, o seu ato de descida, de se desprender das suas certezas, de abrir mão das suas convicções, dos seus conhecimentos, das suas habilidades, para unicamente a obediência à palavra do Senhor lançar-se. Mas em obediência à tua palavra lançarei as redes. E ali, neste ato de abandono, de obediência, acontece o milagre. O milagre de encher ali aparentemente aqueles barcos, né? Encher, na verdade, efetivamente, né? Os barcos ficaram cheios, mas o verdadeiro milagre não estava naquele fruto concreto, mas o milagre que Jesus queria realizar no coração de Simão, no coração dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que ali também presenciaram tudo, eram os donos daquele outro barco que estava ao lado, né? Jesus queria que Simão, Tiago e João, e ele quer que hoje cada um de nós também nos reconheçamos capazes de, com Jesus, enfrentarmos batalhas superiores, batalhas muito maiores que nós, sem perdermos a esperança. Olharmos para a nossa vida, testemunharmos várias situações, às vezes de desesperança, de abandono, ainda de maneira pessoal, pecado, situações que nos paralisam, situações que nos colocam medo, situações que nos causam até uma certa fadiga, né? Talvez você que em determinado momento está até cansado de confessar determinado pecado, ou você se vê ali talvez na casa de acolhimento, naquele momento da caminhada em que você se sente pesado, cansado, de não ver os frutos, de não ver os frutos do seu esforço, né? Como Pedro ali, depois de uma noite cansativa, não viu, não conseguiu pescar nada. Mas Jesus hoje olha, e essa palavra para nós é também uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de convite, né?
Não é tanto, é uma palavra de ordem, né? Assim como Jesus diz, né? Lançai vossas redes para a pesca. Jesus dá uma ordem a Pedro e ele também dá uma ordem a cada um de nós, para que nós saiamos das nossas situações de preocupação, as nossas situações de fechamento, de olhar somente para nós mesmos, mas tirar o foco e olhar para Jesus. E assim também hoje nós reconhecermos que essa voz de Jesus, ela de tantas maneiras se manifesta a nós, de tantas maneiras ela nos convoca, ela nos chama, na nossa realidade, no nosso cotidiano, também na nossa vivência comunitária. Quando Jesus, através de um irmão de comunidade, nos exorta, quando Jesus, através de um irmão de comunidade, num acompanhamento, num pastoreio, ele vem até nós, ele se antecipa e entra no barco da nossa história e nos leva a reconhecer os nossos limites, as nossas incapacidades, mas nos encoraja a sair, nos encoraja a dar um passo além, um passo à frente. Também nos direcionamentos da comunidade, quando experimentamos com obediência, né? Seguir, mesmo sem entender, mas em obediência à palavra, aqueles que o Senhor confiou. Por isso, neste dia, meus irmãos, possamos, a partir desta experiência, reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o milagre que Jesus faz. Ele traz os peixes ali ao redor do barco, mas é necessário que nós, cada um de nós, façamos este movimento de lançar as redes em obediência à palavra de Jesus. Este é um convite a um anúncio, ao testemunho constante, à evangelização do ser feliz que vivemos agora recentemente, no final do mês de agosto, e a cada mês vivemos, para que nós não paremos e possamos restringir essa ação de anúncio, de evangelização, de lançar as redes a um determinado momento da nossa vida, mas a um anúncio constante, a um anúncio diário, ao lançar as redes cotidianamente, porque é isto que o Senhor, também a comunidade, os direcionamentos da comunidade nos levam a viver cotidianamente. Aí onde está a nossa salvação, aí onde está o milagre que o Senhor quer realizar, na nossa obediência sincera e livre, com o coração, mesmo que as nossas convicções ainda não acompanhem, as nossas certezas ainda não cheguem a compreender na radicalidade, mas nós livremente, com alegria, obedecemos e seguimos, porque escutamos com atenção a palavra do Senhor, porque demos espaço para ouvir o que Ele nos pede e não barramos esta graça com as nossas certezas, com as nossas convicções. Então, meus irmãos, que possamos neste dia de hoje também, escutando esta palavra, rezar de maneira particular por todos os nossos irmãos que estão se preparando para o Retiro Lumen Despertar, que acontece a partir de amanhã, que possamos, nesta disposição, também cada um de nós assumirmos o nosso compromisso de, testemunhando os milagres que Jesus faz a partir do nosso sim, deixar tudo e o seguir, como nos pede diariamente a palavra de Deus e este evangelho que escutamos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora sobre nós e sobre os frutos que o Senhor quer realizar a partir do nosso sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal.